Bem-vindos, amigos, a mais uma jornada de descoberta e inspiração em nosso canal. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas da história e da fé, explorando a vida e o legado de um dos profetas mais notáveis do Antigo Testamento. Nosso protagonista é Isaías, um homem cujo nome ressoa através dos séculos como um farol de esperança em tempos de incerteza e escuridão. Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios por trás da figura de Isaías, o profeta da esperança. Mas antes de mergulharmos em suas profecias e mensagens, vamos estabelecer o cenário. Isaías viveu durante um dos períodos mais turbulentos da história de Israel, um tempo de guerra, traição e desespero espiritual. Durante os reinados de reis como Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, Isaías testemunhou a ascensão e a queda de nações, a devastação de Jerusalém e a dispersão do povo de Israel. E no meio dessas tempestades, suas palavras ecoaram como um bálsamo de esperança. Junte-se a nós enquanto exploramos as profecias, os ensinamentos e o impacto duradouro de Isaías, o profeta da esperança. Sejam bem-vindos a uma jornada que nos levará das sombras à luz, da desesperança à promessa. O chamado de Isaías para se tornar um profeta é descrito no livro bíblico que leva seu nome, no capítulo 6. Isaías viveu em uma época tumultuada da história de Israel, durante o reinado do rei Uzias. O relato descreve Isaías em uma visão onde ele tem um encontro com a glória e a santidade de Deus no Templo de Jerusalém. Nessa visão, Isaías vê o Senhor sentado em um trono alto, exaltado e majestoso, com serafins ao seu redor. Os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ao presenciar essa cena grandiosa, Isaías é tomado por um sentimento profundo de temor e consciência de sua própria impureza e pecaminosidade. Ele reconhece que é um homem de lábios impuros, habitando entre um povo de lábios impuros. Isaías teme por sua vida diante da presença santa de Deus. No entanto, um dos serafins voa até ele com uma brasa viva do altar e toca seus lábios com ela, simbolizando purificação e perdão. O serafim declara que seus pecados foram perdoados e sua iniquidade expiada. É neste momento que Deus faz a pergunta crucial: quem enviarei? Quem irá por nós? A resposta de Isaías é imediata e corajosa: eis-me aqui, envia-me a mim. Assim, Isaías é comissionado por Deus para ser seu mensageiro, para proclamar sua palavra e levar suas mensagens ao povo de Israel. Isaías aceita o chamado com humildade e determinação, comprometendo-se a ser fiel ao Senhor em sua missão profética. Este evento marcante na vida de Isaías não apenas o equipou para seu ministério profético, mas também serviu como uma poderosa ilustração da santidade de Deus, da necessidade de purificação e do chamado à obediência e serviço. A experiência de Isaías no templo moldou profundamente sua compreensão de Deus e sua disposição para servir como profeta. O relacionamento de Isaías com os reis de Judá desempenhou um papel significativo em seu ministério profético e na história de Israel. Isaías viveu e profetizou durante os reinados de vários monarcas, incluindo Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Seu relacionamento com esses reis foi complexo e variado, refletindo os desafios políticos, sociais e espirituais enfrentados pelo reino de Judá. Isaías tinha acesso à corte real e frequentemente aconselhava os reis em questões políticas e espirituais. Sua presença na corte permitiu-lhe comunicar diretamente as mensagens de Deus aos líderes de Judá e influenciar as decisões tomadas na nação. Isaías atuou como conselheiro espiritual para os reis de Judá, oferecendo orientação e exortação em momentos de crise e desafio. Ele chamou os reis e o povo à fidelidade a Deus e à observância da lei, e advertiu contra alianças políticas e religiosas com nações pagãs. Em várias ocasiões, Isaías confrontou os reis de Judá com mensagens de repreensão e advertência. Ele denunciou a corrupção, a injustiça e a idolatria que permeavam a sociedade de Judá e alertou sobre as consequências espirituais e políticas desses pecados. Apesar de suas repreensões, Isaías também ofereceu promessas de proteção e redenção para os reis e o povo de Judá. Ele anunciou a preservação de Jerusalém em meio às ameaças de invasão,
e proclamou a promessa de um Messias que traria salvação e restauração para Israel. O relacionamento entre Isaías e o rei Ezequias é especialmente destacado na Bíblia. Ezequias consultou Isaías em momentos de crise e tribulação, e valorizou seus conselhos e profecias. Isaías apoiou as reformas espirituais e políticas de Ezequias e profetizou sobre a proteção divina de Jerusalém contra os ataques assírios. As profecias e visões de Isaías são uma parte central de seu ministério e legado como profeta. Elas abrangem uma ampla gama de temas, desde julgamento e redenção até a vinda do Messias e a restauração de Israel. Uma das passagens mais conhecidas e poderosas de Isaías é o capítulo 53, que descreve o servo sofredor que carrega as dores e iniquidades do povo. Esta profecia é vista pelos cristãos como uma antecipação da paixão e morte sacrificial de Jesus Cristo pelos pecados da humanidade. O capítulo começa com a pergunta: quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa introdução levanta a questão da identidade do servo e revela que sua verdadeira natureza e propósito podem não ser imediatamente reconhecidos. Isaías descreve o servo como alguém desprovido de beleza ou majestade, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Ele é retratado como alguém rejeitado e desprezado pelos homens, alguém que carrega nossas dores e leva sobre si nossas enfermidades. O sofrimento do servo não é em vão. Ele carrega o castigo que nos traz paz, e pelas suas feridas fomos curados. O sofrimento do servo é redentor, trazendo reconciliação e restauração para a humanidade. Apesar de seu sofrimento, o servo não abriu a boca, sendo levado como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo perante os seus tosquiadores. Sua submissão à vontade de Deus é um exemplo de humildade e confiança absoluta no plano divino. O capítulo termina com a promessa de que o servo verá o fruto do seu sofrimento e ficará satisfeito. Pela sua justiça, ele justificará a muitos e levará sobre si as iniquidades deles. O sofrimento do servo resultará em justificação e salvação para aqueles que creem nele. A interpretação cristã tradicional vê o servo sofredor como uma figura messiânica, uma prefiguração de Jesus Cristo. Os cristãos veem o cumprimento dessas profecias no ministério terreno, paixão, morte e ressurreição de Jesus, que carregou os pecados da humanidade e ofereceu redenção e vida eterna. Em resumo, Isaías 53 é uma poderosa reflexão sobre o sofrimento redentor e o amor sacrificial de Deus, e continua a ressoar como uma das passagens mais comoventes e significativas da Bíblia. O legado e a influência de Isaías são profundos e duradouros, tanto dentro da tradição judaica quanto cristã. Isaías é reconhecido como um dos maiores profetas do Antigo Testamento, e suas profecias são consideradas parte integrante das Escrituras Sagradas. Seu livro, o Livro de Isaías, é uma das obras mais extensas e influentes do Antigo Testamento, contendo uma variedade de profecias, visões e poesia. Isaías foi um profeta da justiça social, da misericórdia e da esperança. Suas mensagens enfatizaram a importância da fidelidade a Deus, o cuidado com os pobres e oprimidos, e a promessa de redenção e restauração para Israel e para as nações. Muitos cristãos veem as profecias de Isaías como prefigurações e cumprimentos em Jesus Cristo. Passagens como Isaías capítulo 7, versículo 14, a profecia do nascimento de um filho virgem, e Isaías 53, a descrição do servo sofredor, são interpretadas como referências claras à vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. As ideias e imagens encontradas em Isaías têm influenciado significativamente a teologia cristã e judaica ao longo dos séculos. Seus conceitos de redenção, justiça, esperança messiânica e a natureza de Deus continuam a ser temas centrais de estudo e reflexão dentro das tradições religiosas. As profecias de Isaías
também tiveram um impacto significativo na literatura e na cultura em geral. Suas palavras poéticas e poderosas foram fonte de inspiração para artistas, escritores e músicos ao longo dos séculos, influenciando obras literárias, musicais e artísticas em todo o mundo. Em resumo, o legado e a influência de Isaías são vastos e multifacetados, abrangendo áreas que vão desde a religião e teologia até a literatura e a cultura. Sua mensagem de esperança, justiça e redenção continua a ressoar e a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo até os dias de hoje. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!